dia, meu irmão e minha irmã. Hoje, quarta-feira, dia 6 de janeiro de 2021, vamos então escutar o Evangelho do dia. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles, andando sobre as águas, e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: Coragem, sou eu, não tenhais medo. Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, meu irmão e minha irmã. Jesus hoje, no Evangelho, ele envia seus discípulos para o outro mar, para o outro lado do mar da Galileia. Enquanto isso, Jesus continua ali, com as pessoas, acolhendo, abençoando e também enviando estes para as suas casas, cheios do Espírito Santo. Depois, então, Jesus, ao ficar sozinho, ele sobe o monte, sobe para ficar com o seu Pai, com o nosso Pai, e passa a noite toda em oração. Um convite para que nós também, depois das nossas atividades diárias, possamos agradecer, rezar, e pedir a Deus o descanso, para que nós possamos, assim como Jesus, descansar em Deus. E novamente, Jesus, pelas 3 horas da madrugada, ele percebe que os discípulos estão em dificuldades. Eles estão lá, no mar e remando contra a maré. Muitas vezes nós também, na nossa vida, remamos contra a maré quando não escutamos a palavra de Deus, quando estamos com o coração endurecido, quando não estamos cheios do Espírito Santo, quando não temos fé. Então as coisas ficam difíceis e o Senhor conhece e sabe e vai ao encontro dos discípulos, caminhando sobre as águas, porque Ele é Deus e para Deus nada é impossível. Os discípulos, ao verem Jesus, acham que é um fantasma. E nós, muitas vezes, quando não entendemos a nossa história e não aceitamos, murmuramos e reclamamos, achamos que Deus está nos castigando, que aquilo é algo que está nos acontecendo porque fomos enfeitiçados, porque alguém desejou mal para nós, porque não confiamos em Deus, Duvidamos de que aquele momento que estamos passando, Deus permitiu, seja lá qual o motivo, para nós nos converter. Então Jesus se aproxima e diz a eles: coragem, diz para você hoje: coragem, não tenha medo, eu estou contigo. Manda que o mar se acalme, sobe na barca, que é a igreja, porque a igreja ela é divina, ela também é humana porque tem a participação de cada um de nós, mas antes de tudo ela é divina e por isso ela é indestrutível. E ai daquele que vai contra a igreja do Senhor. E ali então os discípulos ficam sem entender, não entenderam nem a multiplicação dos pães, porque Deus ele é misericordioso, Deus ele provê mesmo quando as coisas não existem ou são muito poucas. Quando confiamos em Deus, o pouco se transforma em muito, no suficiente para cada um de nós. O Senhor acalma o mar bravio, que são as dificuldades da vida, para que nós possamos aprender que com o Senhor nada poderá nos tirar a paz e a alegria de sermos felizes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E juntos então vamos agradecer a Deus por esta palavra, rezando a oração que Ele nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco, e Ele está no meio de nós. Que Deus Pai Todo-Poderoso vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.